Bem, vamos hoje fazer um outro exercício de ambientes e costumes, com um tema, como sempre, muito interessante que o Dr. Plínio aborda, e é algo que faz muito bem para nós. Compreendemos bem como um aspecto do reino de Maria. Então, eu vou entrar direto no tema, porque é dos temas que a mim me parece mais atraentes é a respeito dos povos todos, do papel dos povos nos planos de Deus e tudo, né? Então, vamos começar aqui. O primeiro slide diz autênticos valores regionais e cosmopolitização. Bom, nós vemos, às vezes, cenas de outros países. Ainda ontem à noite, eu assisti um jornal falado da TFP, na Alemanha, na França, na Bélgica, na Holanda, na Irlanda, não sei se na Itália, não me recordo, mas enfim, todos esses países fizeram uma caravana e fizeram acampamento que envolveram esses países todos. Bom, é evidente que toda ação pública nossa envolve fotografias do público. E nós vemos o público, está todo mundo vestido do mesmo jeito. Se está todo mundo vestido do mesmo jeito, está todo mundo com a mesma ideia a propósito de várias coisas. Por exemplo, a propósito do belo e do feio, estão todos com a mesma ideia em todos os países. Até a ideia de Deus está todo mundo com a ideia deturpada do que é Deus Nosso Senhor, por causa dessa complacência, dessa condescendência para com o feio, o desajeitado, o desarranjado, o que não tem equilíbrio, o que não tem proporção. É uma coisa medonha. Então, o Dr. Pliny vai defender exatamente os valores regionais autênticos. E ele vai mencionar um país que nos deixa assim meio, como se diz, meio perplexo, meio e que é a África. Olha só, um dos grandes esforços da Igreja tem consistido em que sua ação missionária, longe de privar de suas legítimas características os povos gentílicos, as depure de seus elementos pagãos e imorais, e ao mesmo tempo as salvaguarde, abençoe e vivifique pelo influxo da fé em tudo quanto possuem de sadio. Então, os povos têm suas características, coisas boas e coisas ruins misturadas. A fé católica deve entrar ali e fazer uma faxina daquilo que é ruim e dar brilho, dar vida, dar vitalidade a tudo aquilo que é bom. Continua o Dr. Plínio. Vai. Ah. Com efeito, as diversidades dos dotes que Deus concedeu às nações, em que se divide o gênero humano, quer dizer, Deus distribuiu dons diversos para os povos, não? Então, essa diversidade são elementos de riqueza espiritual e material, de harmonia e de paz. Então é interessante, se cada povo desenvolver aqueles dotes que Deus lhe deu, lhes deu, cada povo que Deus lhe deu, nós teremos uma riqueza espiritual e material, mas além disso, harmonia e paz, porque todos estarão no caminho que Deus deseja. Isso é muito importante porque nós vemos pessoas se esfolarem em nome da paz, negando a doutrina católica, falando heresias escancaradas e não diz uma palavra sobre Deus autenticamente, sabotam Deus dos planos de paz e com isto o que vai acontecendo? O mundo está emergindo no caos, literalmente. Bom, veja esse. Aí tem um mapa mundi que ele está composto por pessoas. E o que achei
até genial nesse assunto é que todo mundo é do mesmo jeito, todo mundo tem as mesmas características. Esse igualitarismo mundial do ponto de vista das, dos gostos, dos estilos de viver, de vestir, os automóveis também estão todos iguais em todos os países. Isso é uma perda colossal. Então, o doutor Plínio diz, em consequência, a igreja não é cosmopolitizante, como esses povos estão cosmopolitizados. Ou seja, ela não deseja eliminar as características regionais e nacionais, antes tende a protegê-las, porque isso, evidentemente, mantém a desigualdade, e mantém a hierarquia, e mantém o equilíbrio, e mantém a disciplina geral. Né? Continua. Catolicizar é reunir na superior unidade da fé os mais diferentes povos, sem os eliminar, como que os difundindo e liquefazendo em um gigantesco cadinho. Quer dizer, o pessoal pega, joga o mundo dentro de uma espécie de cadinho, esquenta, mexe, remexe, mistura tudo para sair uma pasta só. Sai uma droga só, que não tem graça nenhuma, como o mundo está hoje, né? Continuando, no momento em que as nações africanas chegam à independência, quer dizer, estavam chegando na época que ele, que ele até, eu vou rever aqui qual é a data exata, é 62. Então, no momento em que as nações africanas chegam à independência, em lugar de tenderem à afirmação e ao progresso na linha das suas características nacionais, parecem varridas por um verdadeiro tufão de cosmopolitismo. É exatamente isso. A mídia contribuiu possantemente, sobretudo a televisão, o cinema, e fizeram um amálgama de todas as características dos povos e fez de todos os povos uma pasta parda, feia, sem graça, que é como as pessoas se apresentam hoje, com costumes esdrúxulos, com considerando animal como se fosse gente, e sei lá, é uma libertinagem que não tem tamanho. Eu poderia enumerar aqui vários aspectos, mas não faço porque eu me sinto até desagradado de dizer determinadas coisas, pela respeitosa presença das senhoras e das senhoritas. Depois vem, e aquela absorção de todos os povos em uma imensa e inexpressiva amálgama, que a igreja se absteve de executar em benefício próprio, quer dizer, a igreja não massificou todo mundo para ela, não. Mas isso se vai operando em benefício de quem? Do neopaganismo ocidental, extremado, quando não do comunismo, um e outro certamente piores que o paganismo africano. Aqui nós temos na foto da esquerda algo do paganismo africano. Tá bom, é uma coisa assim, percebe-se que é uma coisa meio selvagem, meio primitiva e tudo, mas tem algumas cores, tem alguma coisa que mostram que eles têm um fundo de coisas que eles gostam e que é certo. Por outro lado, nós temos aqui essa reunião que eu já nem sei direito o que é, todos de africanos, mas todos vestidos a outros povos, a lá outros povos que não deles. E isso deles, o que caracteriza muito aí, tem muito do espírito americano, porque o mundo todo copiou os Estados Unidos a partir, sobretudo, de Hollywood. Né? Então o pessoal copiou os Estados Unidos. E não tem nada a ver a foto da esquerda com a foto da direita. É um conflito entre as qualidades e a execução. Né? É, pois, oportuno mostrar alguns dos aspectos locais característicos da África, que devem ser aproveitados de um ou outro modo por um progresso inteligente,
que seja afim com as belas tradições deles. Quer dizer, eles têm tradições belas e os povos devem ter respeitadas as suas belas tradições para desenvolver no futuro em harmonia com suas tradições e não rompendo com suas tradições. É, pois, oportuno mostrar alguns dos aspectos locais característicos da África, que devem ser aproveitados de um ou outro modo por um progresso inteligente, que seja afim com as belas tradições dele. Acabei repetindo essa frase. Entre muitos outros exemplos possíveis, consideremos dois. Vai mostrar dois exemplos de coisas da África que devem ser preservadas. São tradições que devem ser preservadas. Na primeira foto, vê-se um corcel branco com arreios pitorescos e complicados que se empina fogosamente. Mas o chefe de tribo nigeriano o domina com elegância. A elegância varonil e desembaraçada do guerreiro. Então, eu vejo, tem um aspecto esplendor, tem um aspecto cênico, mas tem também o fundo de alma do guerreiro. E que o Dr. Plínio pegou tudo isto. E isso tudo está presente aí. Continua. Um auxiliar revestido de uma hierática túnica de duas cores, esse que está embaixo a pé, também não se perturba com o salto do corcel do cavalo e carrega a umbrella que cobre o outro, que é o distintivo da dignidade de chefe. Quer dizer, aquele outro é um chefe, é um superior, e o que está a pé no chão carrega a umbrella cobrindo o chefe, dando a ele uma distinção superior aos outros. Ou seja, aceitando sem dificuldade aquela hierarquia, aquela superioridade. Não é? Continua. O segundo clichê, que é este que aparece aí, representa três figuras típicas do norte da Nigéria, que formam um quadro de conjunto, ao mesmo tempo grandioso e poético. Veja que descrição bem feita. Símbolo de um povo que preza seus valores de alma e tem consciência de sua dignidade. Veja, provavelmente são pagãos, mas está ligada à natureza humana quando ela nos envereda pelos rumos da decadência, da imoralidade desbragada e tudo isso, ela mantém o apreço pelos seus valores de alma e tem consciência de sua dignidade. Isso é um fato, é um fato. E que o progressismo, a teologia da libertação e também o socialismo, o tribalismo vão matando. Né? A admirável simplicidade de traje do homem que monta um camelo contrasta com a riqueza e a fantasia da indumentária do cavaleiro, e, sobretudo, da pessoa que vai a pé entre ambos. Dá para ver. A imensa trombeta confere algo de heróico à cena. Então veja como o Dr. Pinho soube olhar ali e pegou aspectos que são interessantes do assunto. Eu vou chamar o assunto, atenção, para um aspecto que o Dr. Pinho não comenta, mas certamente ele comentaria se tivesse mais tempo para isso. Veja a fisionomia do camelo. O camelo não tem propriamente fisionomia, tem cara. Mas como a cara dele é meio altiva, é meia altaneira, ele não anda com a cabeça para baixo, assim, meio sem categoria, sem nada. Não anda desse jeito. Ele anda com a cabeça altiva. E isso é interessante, porque comunica algo disso ao que está montado nele, não é? E aqui nós temos a última frase do Dr. Plínio encaixando com essa foto da Santa Baquita. África legendária e poética, que contém valores autenticamente culturais, se bem que incipientes, cujo desaparecimento não se deve desejar. E aqui nós temos, nessa expressão, a meu ver, magnífica de Santa Baquita, que ela
as qualidades da África estão todas aí refletidas nela. São todas. Uma elevação, uma nobreza, uma altivez de caráter, uma alma verticalizada, e etc, etc, etc. Tá muito bem expresso aí. Mas para nós alimentarmos um pouquinho mais o gosto pelo que a África poderá ser, vamos pegar alguma coisa que ela tem e que ela é, para imaginarmos um pouco e vermos como o Dr. Plínio tinha razão. Olha só, esse aqui são os povos tuaregs, que eles vivem no deserto. Eles vivem, andam, não sei, dias seguidos montados nesses camelos. Não é uma vida fácil, é uma vida cheia de sofrimentos, cheia de sacrifício, que, no entanto, eles a enfrentam. E vivem assim. É um povo muito guerreiro, muito cônscio de seus deveres, seus direitos. Infelizmente, não são católicos, mas a Bagar vai levá-los à conversão. Veja aqui, é uma outra foto também deles. E eles têm que se cobrir muito por causa do sol, mas eles aí estão vestidos de uma maneira que não tem uma, um aspecto de decadência que tem, por exemplo, o pessoal que vive nas nossas cidades, com bermuda, roupa furada, essa bobajada toda, que chegou num auge de feiura que é impossível a gente imaginar pior. Aqui tem duas fisionomias dos tuaregs, que são esses povos do deserto. Vejam que são olhares muito interessantes, a gente percebe que há alma humana por trás desses olhares, mas são olhares de pessoas que sabem desafiar, que desafiam as agruras da vida e que estão aptos, prontos para combater a qualquer momento que se puser a necessidade. E são pessoas que não têm heresia branca, não têm. Isso é muito bom. E imaginem batizados e convertidos o que dariam. Daria uma coisa espetacular. Espetacular. Outro aspecto desse povo está aqui. Estão vendo aí, tem o deserto do Saara e uma caravana de camelos com um guia à frente. Dr. Plínio tinha encantos pelo deserto de Saara. E aqui na foto da direita, estão vendo, no salão rosa dele tem uma mesinha de madeira trabalhada e tem uma caixa que é uma espécie de relicário. Na realidade é um porta-joias e que está vazio. Mas Dr. Plínio disse uma coisa singular. Eu gostaria de encher esse porta-joias com areia do deserto do Saara. É muito interessante a noção que ele tinha da beleza que está por trás do Saara. E ainda no primeiro andar, naquela mesinha que Dona Lucília usava para escrever as cartas dela, tem esses dois abajurezinhos com dois mourozinhos, que são também de alguma parte da África, e que estão aí segurando um buquê, como que em homenagem a quem está escrevendo. E eles são muito graciosos, e se a gente vendo mais de perto, pode-se dizer o seguinte: das tais qualidades que têm certas raças. Se fosse de qualquer outra raça, não daria certo, não teria o charme que tem esses pequenos mourozinhos segurando essa espécie de cornucópia cheia de flores. Não é? Bom, aqui é uma coisa singular, mas muito interessante, que acontece também na África, é que nevou no deserto algum tempo atrás, nevou no deserto. E aqui nós temos duas coisas absolutamente contraditórias uma com a outra, opostas uma com a outra, que é a areia do deserto que vive cheia de calor provocado pelo sol escaldante, e o branco da neve, que, por um motivo X e o outro que Deus Nosso Senhor sabe, cobriu a areia do deserto, formando
um jogo de cores muito bonito, mas muito bonito, que a neve sobre o deserto do Saara. Bem, e aqui uma curiosidade é o seguinte, são pedras malaquitas. Essa pedra malaquita é comum na África. E ver que dentro desse mundo, que a gente podendo ver um determinado ângulo, vendo, a gente pode se imaginar os encantos que tem dentro daquela terra, né, daquele continente. É uma coisa extraordinária. E aqui nós temos Nossa Senhora do Bom Sucesso, que nós a colocamos aqui porque ela simboliza, nós podemos dizer que ela é a rainha de todos os povos, é a mãe de todos os povos. E aqui tem o Dr. Plínio do lado, que é o profeta dela e que nos põe a par dessas maravilhas e nos ensina a amar a criação, a amar a ordem do universo, amar Nossa Senhora e a Nosso Senhor. Bem, é o que eu tinha a dizer hoje. É uma pena não termos como trocar comentários. Eu não sei se, se alguém quer dizer algo, se quiser é só ligar pelo telefone que eu atendo. Mas é muito bonito nós imaginarmos no Reino de Maria os povos todos convertidos e dando de si o máximo que eles podem dar. Isso vai fazer do mundo uma cópia do seu império nessa terra. E é para isso que nós vivemos. A nossa alegria é viver hoje da certeza de que o mundo que vem vai ser um espetáculo. Vivemos diante de um mundo absolutamente repugnante de tanto erro, de tanta heresia, de tanta imoralidade, de tanto antivalor, mas na nossa alma tem uma chama, e esta chama nós devemos levá-la o quanto Nossa Senhora quiser, até ela incendiar a terra e trazer o reino de Maria.